Fala, cinéfilos e cinéfilas! Tudo bem com vocês? Bem, mais uma Academia de Quinta. Hoje, versão especial, versão filmes. Estão preparados? Então vamos nessa. Faltou só a pipoquinha. Faltou. Croquete. Então, vamos começar assim. A gente arrumou... vamos falar. Cada um vai falar um filme. Top 7. Top 7. Por que top 7? Mas aí a gente começa. Dá a claquete e ninguém sabe quem vai falar. É em homenagem a Cristiano Ronaldo. Em homenagem ao Botafogo, filhão. Sim! Cristiano Ronaldo usa 7 por quê? Quem Mas usava Michael. 7? Garrincha. Galera, Quando eu tô feio, esquece. Porque é sobre filme, não é sobre futebol. E hoje a gente não vai falar sobre futebol, eu acho. Ih, duvido. Top 7, Academia de Quinta, melhores filmes que o professor de educação física tem que ver. Top Isso, 7 assim. porque a gente quer, porque na ordem a que a gente gente quer. É porque Exatamente. a gente quer, Se é você não assim, gostou- é assim porque é. Vai curtir, vai compartilhar, e aí você vai botar no comentário a listinha, descendo malho na gente aqui sem problema. Não, É não- isso. Mas não- explica por quê, tá? Tem Porque que a gente ver quer saber. tudo, ver se gostou, se não gostou. Se não concordou com a lista, é pra descer o malho e concordar ou não concordar. É isso aí. Se não concordar, sabe o que faz? Cria um podcast, tenha trabalho editando, cria a sua lista Faz. e vai lá. Se não gostou, faz. Marca um fight com o Pedro que ele já tá fera A nisso. fila tá grande, irmão. Vamos Vamos lá. lá. Não, mas então, só um minuto, porque é importante a gente falar. Esse não é só... Todos eles têm professor de educação física. Não. Todos eles têm muito pra você, professor de educação física, aprender assistindo. O tá professor bom? de educação física tem... O top 7 é filmes que o professor de educação física tem que ver. A moral Não, da não. história é Pá, importante. Tem que ver. A moral da história. Vamos isso. falar, vocês vão entender o que a gente tá falando aqui. Em sétimo lugar, Aí bota o Pedro gritando, lembra? lá daquele outro, lá daquele outro. Não entendeu a referência? Volta no primeiro vídeo da Academia de Quinta. Isso aí, gente. Fui eu. Eu fiz isso. Quebrando expectativas. Coach Carter. Sim. Ninguém sabia. Coach dele. Carter. Ninguém sabia que esse Tava filme estaria na todo mundo... lista. Não, peraí. Todo mundo assim, stop e tal. O filme que todo mundo tem que ver, todo professor, Coach Carter. E é por isso que ele tá em sétimo. Porque todo mundo já viu. Exatamente. E, pô... Acho que ela tá Assim, aqui pra quebrar tabu, quebrar é um expectativa. É um filmão? É um filmão. filmão. Todo professor tem que ver? Todo Você professor já viu o tem filme que com o ver. Samuel Jackson que é ruim, cara? Cara, Não não, tem, cara. existe, Não né? tem, cara. Não Não tem. existe. Cara, o Nick Fury é um professor de educação física. Sensacional. Não é? Não, e Moral da detalhe história. que esse filme é um clássico já, né? De 99, é bem, bem antigo, mas assim... Se você ainda não viu, cara, se você tá, perdido aí em Marte, precisa ver, porque é um filmaço. Um filmaço. Eu acho que o Coach Carter puxa diversos filmes que tem assim um roteiro muito parecido Exatamente. mas ele é o principal, ele é o mais com as melhores atuações, com a melhor organização do roteiro, com Aliás, os melhores afinal, atores. por que né? ele tá na nossa lista? Por que o professor de educação física precisa ver Coach Carter? Excelente. Cara, é importante falar sobre a questão da educação e do esporte, né? A associação clara que existe ali, o filme retrata bem isso. Fala de questões sociais, né? Que a gente já até debateu isso em programas anteriores Sim. agora, sobre a questão do esporte como ferramenta, né? A gente pode botar até um cardzinho Linkado aqui com a em cima pra poder escola. lembrar da galera, linkado diretamente com a escola, relação com a universidade, com a formação do jovem, do adolescente, questão de drogas, Sim, e fala da importância do professor nesse cenário. exatamente. Né? Então acho que essa Do professor, do esporte, Exato. do senso de coletividade. Acho importante a gente não falar muito pra não dar nenhum spoiler sobre o que acontece no filme. Ele morre. Né? Mentira. Não, o Nick Fury não morre nunca. Enfim, Nick Fury não morre, vamos tentar não dar spoiler, mas saber que é importante, né, essa é a questão da parte social. E por isso esse filme tá lá importante, como um professor de educação física, como protagonista, e das Sim, dificuldades sim. que ele encontra numa escola de periferia ali. né? Esse filme até eu queria tirar dessa lista, porque ele não deveria ser filmes que todo professor deveria ver. Tinha que ser filmes que todo professor já deveria ter visto. Por porque isso se Sim. eu você não acho que viu spoiler ainda, é bem feito. É, Quem bem não feito. viu tem que tomar spoiler Exatamente. mesmo. Pô, de morre no final. 99, meu Tinha que ter amigo, na pelo amor de faculdade, Deus. né? Não, mas é realmente assim, é aquilo que a gente vem falando. Ele puxa uma série de filmes e são todas histórias reais. Porque a vida é assim. A vida, o professor, ele encara, é isso aí. O cara que tem que levar um projeto e ele utiliza o esporte como uma ferramenta para tirar aquelas pessoas de periferia ou de situação de algum tipo de risco, enfim, Sim. que não tem perspectiva de vida. E como é muito bem feito nos Estados Unidos, que a gente faz isso sempre, associado a utilize esse esporte para você tentar entrar numa escola melhor, numa universidade, enfim. Sim, é isso aí. Gente, Coach Carter tá em 7º lugar justamente porque Isso aí, é um retrato do professor de educação física, não Começa só a como, lista. não como salvador,
mas como ali transformadora. Eu acho que esse é o grande caso, né? E entrou em sétimo pra quebrar o óbvio. Aí, se você não viu, dever de casa, assista. Só tem uma observação sobre Coach Carter bem rapidinho pra gente não perder tempo, uma coisa O rápida. nome do diretor é Thomas Carter. É um último... Ah, isso é muito maneiro, cara. É não legal, possível. é legal. Ele deve ser filho, cara, sei lá. Não, é uma observação sobre uma cena do filme. Ah, manda. Porque, coisa rápida, assim, a gente pega o Coach Carter como um referencial, principalmente o pessoal que tá estudando agora, ainda não tá formado, que sem experiência. Tem uma cena do Coach Carter que ele basicamente sai na porrada com o aluno na mão, né? Assim, ele Sim. se defende numa situação, ele pega, ele dá um chega pra lá no aluno, toque. Pessoal, essa cena do toque pode ser muito legal. Pode assim, caramba, o dia que o aluno vier, eu vou dar um amasso nele também. Não toquem em alunos. O que tá vendo com todos os senhores? Desde quando vencer não é o bastante? Jogar duro não é o bastante? Inclusive, excelente deixa para o nosso 6º lugar. Aê, meus vermelhos! Quero ver pra ter essa perna, hein? Agilidade. Bem, em 6º lugar, temos um filme que com certeza é menos conhecido que Coach Carter, chama Aos Seus Olhos. E o nome não é à toa. Você provavelmente não conhece. É um filme brasileiro, excelente. Daniel de Oliveira tá excelente no papel. E ele tá a rotina de um professor de natação que se vê ali numa situação difícil, em que ele é acusado por uma aluna, da aula de natação num clube, por uma aluna de assédio sexual. Timing importante, né? Porque são casos recentes que a gente tem, não na natação Sim. descarada, mas na ginástica artística, ginástica Teve no olímpica, boxe né? também há pouco tempo. No Brasil, Sim. nos Estados Unidos, teve aquele, né? Teve um julgamento Muitos casos, que foi né? Muitos imenso. casos. Sim. Agora, né? A gente tá Muitos, gravando muitos, aqui, muitos. mas essa semana teve da menina que falou lá. Eu esqueci o Sim, nome dela. da dela. É. Dela. Enfim, essa mesmo. E, então acho assim interessante pro profissional de educação física assistir, porque é um negócio que acontece no meio de atuação dele Sim, ali, né? É importante pra estar caramba. ciente desses casos, Sim. como lidar com esses casos. Se você não estiver fazendo, se você estiver fazendo, para. Se alguém Tomara que estiver seja fazendo preso. próximo de você, Me avisa que por você tá favor, fazendo. Se você tá fazendo, avisa pra gente. se você- Agora- Arroba Polícia Federal. tendo gente, sabendo de casos como esse, saiba como agir, saiba Não, como perfeito. atuar. Não, e olha só, é uma coisa que é complicado também, porque assim, a gente lida com o corpo, a gente lida com crianças. Ele tava numa situação de natação infantil, Uhum. Isso é natação importante de falar, que cara. é muito difícil, a gente precisa do toque. Ele tá numa situação sem roupa. O brasileiro tem a cultura do contato. Sim. Isso Sim, é muito sim. importante. Assim, a gente já falou aqui em outros programas também sobre como Verdade. funciona a educação física fora do nosso país. Sim. E eu posso falar por A mais B que fora do país, em geral, não existe o contato que a gente tem com os alunos Aham. tão próximo. Sim. E isso, aliás, esse filme, fica aí o alerta, fica aí a informação, ele alerta você Sim. sobre os perigos do contato, né? Até mesmo, assim, alunas mais velhas, ou, enfim, mais uma dica pro pessoal que tá se formando ou que, por acaso, passa por isso. Não fica sozinho com o aluno, principalmente em um lugar que não tem a câmera, porque vai que essa pessoa, uma hora, vai querer te denunciar de alguma coisa e vai falar. É uma denúncia, às vezes, Sim. liviana, mas que já é uma denúncia e você não pode se expor. Então, tente nunca ficar sozinho com um aluno, enfim. E falando sobre Fica o uma filme dica em importante que o específico... filme é muito maneiro. E falando sobre o filme em específico, o filme não deixa claro, tá? O que aconteceu, então a gente não tá dando spoiler aqui, realmente você vai ter que assistir pra tirar suas próprias conclusões, assim como acontece na vida real, né? Então é Exatamente. realmente importante você evitar situações em que você se bote num contexto duvidoso. Sim. Não Fica seja atento. idiota, mas proteja-se também. Pois é. Né? E em quinto, meu amigo? E quem são vocês? A equipe jamaicana de trenó, senhor. Quinto lugar, vamos agora amenizar um pouquinho. Quinto lugar. Jamaica abaixo de zero. Voltamos pros anos 80, meu amigo. Felicidade. É muito bom. Esse filme é Esse muito filme bom, é cara. sensacional. Cara, esse filme tem algumas questões éticas bem interessantes, né? Porque... Fala um pouquinho sobre do que se trata o filme primeiro. Então, é uma equipe de bobsled da Jamaica. Aham. Nada a ver. Se você não sabe o que é bobsled, é aquele trenozinho, né? Das Olimpíadas de Inverno. E... Indo pra uma Olimpíada de Inverno Cara, no você, Canadá. você pensa, né? Uma equipe jamaicana, né? Que, pô, Jamaica com neve. O cara não vai treinar. Então, o que acontece? O treinador, ele tem um histórico no bobsled e ele perdeu a medalha de ouro dele porque ele roubou. Ele botou peso no carrinho e tal, e aí ele perdeu a medalha de ouro. E surgiu a oportunidade dele treinar a equipe jamaicana. E aí, a equipe jamaicana, obviamente, foi lá para as Olimpíadas de Inverno e a galera que compete a sério, Sim. pô, levou aquilo ali super na zoeira. Falou, pô, os caras não vão fazer nada e tal. Só que ele, naquele jeitão dele lá, né? Pô, jamaicano super bolt, né? Felizão e tal. Super Bowl, ótimo. Conquistou a galera e
A questão do esporte é muito, muito legal, cara. Porque eu vou fazer spoiler agora, que é um filme dos anos 80. eu Se entendo você não também, viu, é. desculpa. Pelo Pô, amor de Deus. Tá naquela teve outra tempo lista. suficiente pra assistir. Tem uma cena que é muito clássica, que o carrinho da Jamaica cai no finalzinho. Eles, obviamente todo mundo fica triste. Sim. Eles levantam na pista de gelo, botam o carrinho no ombro e completam a prova abaixo de aplausos, assim, né? Então aquilo é muito Você quer lindo. botar no É de ombro e chorar, dançar é uma aquela cena de música do chorar. caixão. Não, é uma cena maneira pra Sim. caramba e tal. E fala, pô, de como o esporte tem dessas, né? A gente já viu cenas olímpicas reais, né? Daquela mulher que vem mancando pra Não, chegar é um filme na baseado. Essa cena é chegada. real. Mais a ou cena- menos, tem a né? cena, É baseado em fatos reais, mas tem lá... Não, o filme mostra a foto do carrinho de verdade. No final, nos créditos. Sim, mas o ele- carrinho de verdade virado. Sim, mas tem algumas cenas que são, É. né, pra Tá ficar... baseado, ainda mais Exatamente, jamaicano, ele é é. baseado em fatos reais. Exato. Ai, meu Deus. Ficou muito isso, boa cara. essa, foi no timing, maluco. Então, assim, é um filme, pegou, é um pegou. filme que é de comédia, mas é... Por que o professor de educação física precisa ver? Cara, Eu enfim, gosto de uma questão nesse filme, que é o seguinte. Você não denigrir o atleta, o potencial de cada um, e aquele negócio que a gente pode ver muito no Brasil. Tem uma coisa que eu gosto muito dele, que é assim, todos eles estão tentando atletismo. Todos os atletas que vão pro bobsled, esse do pessoal, eles tentam atletismo. Sim. Só que na Jamaica, o atletismo é muito concorrido. Sim. E eles são potenciais absurdos de conseguir um nível de atleta de seleção de algum outro esporte, de alguma outra modalidade. No Brasil, a gente perde potencial Faz isso o tempo inteiro, né? com futebol. Que, cara, tu pega esse moleque que tá jogando futebol e bota pra correr 100 metros, bota pra correr 200. É assim, eu acho legal desse filme isso. Eles pegam os caras que não seriam os melhores atletas do mundo no atletismo e levam pra um outro esporte. sim. Ensina um pouco sobre a adaptabilidade também, né? Também, Sobre, tipo, capacidade assim, de aprender. Respeita o adversário. Respeito ao adversário. Porque exatamente. são pessoas Superação de que limites. não têm nenhuma perspectiva de estarem nas Olimpíadas de Inverno, porque, né, noções territoriais básicas ali, e estão lá, ou seja, tiveram que conquistar os adversários para poder serem respeitados. Eles são pequenos entre gigantes. Olha o gancho. Ai, meu Deus. Nossa Aliás, por senhora. falar em fatos reais, baseado em fatos reais. Então vamos lá. Muito mais sutil, Número né? 4, né, na lista. Quando você tem a verdade, o que dizem pra você não fazer é o que você deve fazer. Aceite isso. Um Homem entre Quarto Gigantes, lugar. que é um filme com Will Smith, Exatamente. que é um médico legista. Aliás, a gente falou Também de não 3... existe filme ruim. A gente falou... Também não, o Will Smith não tem. Mas olha só, a gente falou de 3 filmes que, apesar de todos muito bons, eles não foram tão reconhecidos na época pela crítica. Esse Sim. não. Esse, assim, se você não viu porque a gente... Né, com o tema da educação física, você deveria ver só pelas indicações e premiações que esse filme tem. Esse é um pouco mais recente. Uhum. O personagem central é um médico legista, que é o Will Smith. 2015. Tem a cola 2015, aqui, ó. né? E ele estava muito envolvido na área da pesquisa. Ele fazendo autópsia de jogadores de futebol americano que morreram por problemas, né? Morreram jovens até, acho que Sim. 50 anos e tal. E ele identificou uma doença que levou, inclusive, acho que o nome dele, do médico lá associado a ele. Não é o Will Smith, galera. O nome do médico, Sim, galera. é o Omulu, não sei o quê. Aliás, o Will Dr. Smith Omulu, verdade. eu acho, um médico Acho que africano, sim. americano. Afro-americano. Afro-americano. E basicamente fala sobre os limites do esporte, né? Esse médico foi levar esse laudo pro pessoal da NFL, que desdenhou. Porque ficou falando assim, pô, se a gente reduzir a intensidade do esporte, o que vai ser do esporte? Sim, sim. E, cara, o esporte tem que continuar, mas o atleta tem que ter respeitado a sua integridade física. Isso é básico, né? A prioridade não é o esporte, a prioridade é a integridade Exato. física. Só ponto. que ele teve que passar por um processo, o filme conta muito bem isso, Racismo. de torcedores, Tudo. inclusive, indo contra ele, né? E depois tiveram atletas que foram procurá-lo Sim, pra sim. poder entender, e até ele conseguir o espaço pra falar. Não, Cara, o filme é fantástico, sem conta a spoiler, história dele. Mas tem cena do Will com a lagriminha sem escorrer, que a lágrima do Will não escorre nunca, reparem. O Will nunca deixa uma lágrima escorrer. Diga a verdade. Diga a verdade. Enfim, mais uma história real, né? É. Calma, A calma. minha não. As duas. Eu acho que essa questão, mais uma vez... Pô, essa lista tá muito bem montada, Tá cara. muito Deu bem trabalho, dá o like, porque essa lista tá muito bem montada. Porque esse filme que fala sobre limites do esporte e como o médico mudou os limites do esporte, ele se encaixa perfeitamente no próximo filme da lista, Sim, que é o já deixa nosso gancho. terceiro lugar.
Cisne Negro. Cisne Negro, galera. Pô, Cisne é isso aí. A gente tá falando de saúde e tá falando de esporte. Saúde mental agora, a Não gente poderia pode citar, ter. né? Exatamente. É saúde mental. E saúde mental é saúde, né, galera? E Cisne Negro retrata isso, assim, de uma forma belíssima. Natalie Portman tá sensacional pra caralho. Multipremiada. Aí, Quase só que eu falei atuação. palavrão, não falei ainda. Só tem A Padmé tirou onda nesse filme aí. Pô, sensacional. Aí já veio o Coach Carter, também foi do Star Wars. A Padmé. Sim. Sabre de luz roxo. É o único. Né? A gente tem que fazer um filme, um podcast Faremos, só, faremos. né? Vamos lá, faremos. foco. Foco. E Cisne Negro. por que o professor de educação física precisa ver Cisne Negro? Cara, é importante você entender como o seu contexto de trabalho afeta aqueles que você está ensinando, né? E, assim, esse é um caso em que o próprio treinador dela, né? Não sei se chama treinador, pra ser sincero. Mas É o preparador, enfim. Professor. ele realmente não leva em consideração essa parte. Pelo contrário, ele Não. quer levar ela além do que ela é permitida chegar. E não é só ele, né? É o meio ali. Isso, e mais, tem uma relação clássica nesse filme que é da Natalie Portman, que eu esqueci o nome dela no filme, com a mãe, Sim, sim. né? Que é uma relação de cobrança. Ou Sim. seja, ela, desde nova, ela já é incentivada dentro de casa, então a gente não estava nem falando só com os professores, tá falando com os pais também. Sim. Sim, Qual o limite das suas frustrações de você passar para os seus filhos, né? com certeza. Vamos tomar cuidado com E isso. legal a gente pegar isso num esporte, ou, enfim, que não seja futebol, porque a gente tá muito acostumado a falar e criticar isso no ambiente esportivo futebol ali, né? O clássico. Mas, cara, isso é. Em tudo, balé, né? em tudo. Assim, É aquela questão. Os atletas citam os técnicos e os pais de forma similar na questão do estresse Sim. dentro do esporte. Mas isso é levado para provas, vida, tudo. É levado para o resto da vida. O pai que cobra o moleque no esporte também cobra para o que for. Perfeito. E, aliás, esse filme fala muito sobre competitividade também. Sim. Porque A busca da competição- perfeição, né? E a competição que ela existe entre elas, entre as meninas ali do balé, Também. é surreal, assim. Uma tenta puxar o tapete da outra Exatamente. várias vezes, né? Não Então, existe um cooperativismo uma ali, né? lealdade, E aí, inclusive, lembra um outro filme que a gente comentou. Deixa eu só fazer uma menção honrosa aqui, antes da gente passar, não sei se já ia passar pro segundo, que era Não, do Billy fala- Elliot, que é um filme, já que a Ah. gente tá falando de balé, eu acho interessante citar esse filme, né, Sim. que fala um pouco sobre preconceito. É um menino que tinha vontade de fazer balé e enfrenta todos os preconceitos. Só uma citação, acho que é um filme que vale ser lembrado. Vale É ser verdade. lembrado. Fica aí vale. na faixa bônus. Quem não viu também. E tem o Whiplash, né? O Whiplash também, que é um filme que também fala sobre os limites, né? Até onde o esporte vai, até onde o seu rendimento vale a pena. Eu acho que não é nem E esporte, você né? Rendimento estoura nesse caso. o rendimento mesmo, né? E Isso. também não é de esporte, é Sim. sobre música, mas é até onde ele vai mentalmente pra conseguir atingir uma performance. Sim. E sendo cobrado por uma pessoa que tá acima dele, né, no caso é o maestro lá, Sim. que utiliza até de força física para poder atingir Sim, a perfeição da pessoa, né? E é isso. Essas você... pessoas são endeusadas e a gente tem alguns desses técnicos e professores endeusados no Brasil Sim. e que eles acabam com o lado mental de muitos atletas e queimam muitos atletas, eu não vou citar nome. Sabe aquele lado Mas do... tem muito técnico por aí endeusado que faz o que esses caras fazem também, tá? Sabe aquele Pedro Pistola? Eu tô chateado. Mais alto! Eu tô chateado. Você é um verme maldito imprestável cuja mamãe abandonou. Sabe aquele lado do Metiolate só funciona porque ardia? Acho que tem um pouco isso com o professor no geral também, assim. Se o cara Pode não ser. cobrar, se o cara não... Pô, se não tá doendo, não tá funcionando, enfim. Sim, pode ser também. É. Pode ser também. Treino errado também dói, viu? Perfeito. Ah, vamos. Bem Em observado. segundo? Ah, peraí, ó, um segundo, olha só. Em segundo lugar, só filmou até agora. Like. O programa hoje é curto. Vamos encher esse negócio de pedido de like. Se não deu like, ainda não segue. Cara, tem mais gente vendo a gente do que seguindo. Não é possível. Segue, dá o like. Agora é top 2. Top 2 do Pedro, Vai. quem pegou meu biscoito? Medalha de Top prata. 2. Em segundo lugar, Eu agradeço aos deuses que existem por minha alma indomável. não tinha como não estar nessa lista. Invictus. O esporte mudando não só uma pessoa, Exatamente. não só uma comunidade. É o esporte mudando o mundo. Mudando paradigmas, culturas. Cara, Quebrando barreiras. É o filme... Vamos lá. só de se tratar de um filme que conta a história de uma figura icônica como Nelson Mandela, tá envolvido ali, já é sensacional. Né? Não conta a história dele, especificamente inteira, mas ele tá ali como um personagem central. Isso é fantástico, porque ele é uma figura, né, ímpar. E pra quem não conhece, fala sobre a história da África do Sul e como o esporte transformou o país, porque não era o primeiro esporte do país na época, né? Sim. E sobre a adaptabilidade, que a gente já falou no Jamaica abaixo de zero, tem aqui também, né? Os caras abraçaram a ideia de transformar o país num país do esporte. Unificar o povo através do esporte. Né? Como que eles Exatamente. unificam o povo através do esporte, né? Eles viviam ainda ali logo o final do apartheid, né? Isso. E o rugby é um esporte de elite.
E era um esporte que os brancos jogavam. Sim. E o Mandela via um potencial no rugby muito grande de levar esse esporte também para os negros, também para a periferia. Sim. E de uma forma carismática. Então ele criou um elo entre o capitão, né? Ele chamou o capitão, que foi uma parada muito legal, assim. Matt E ele Damon. criou um elo entre o time. Matt Damon, esculacho. Aliás, se você não quer ver nesse pela filme. nossa explicação, vê também pelos caras. É Morgan Freeman e Matt Damon. Melhor ator coadjuvante, melhor ator principal. Cara, A Academia de Quinta só leva Oscar, maluco. A Enfim. gente tá assim. Duas Mas vale muito a pena por causa disso, assim. É o esporte mudando o mundo. Ele cria esse paradigma, ele quebra paradigmas de Sim. os negros não aceitavam o rugby. E ele vem com uma seleção carismática, leva lá os jogadores, aproxima aquele esporte também dos negros, enfim. Ele mudou a história da África do Sul. E hoje a seleção tem diversos jogadores negros. Sim. né? E, inclusive, ele acaba sendo uma propaganda também política dele, né? O caso da consequência. Sim. Porque isso me lembra muito quando a gente falou sobre futebol. Sobre como o futebol não era um esporte brasileiro e como ele virou, né? Como ele foi um projeto, como foi pensado para ser Sim. o Brasil, o país do esporte, e deu certo. É. Né? Tinha ali um Exatamente. sentimento de nação envolvido. Acho que não precisa citar, mas é mais um filme baseado em fatos reais. É. Então é mais uma coisa Na de verdade. história pra você conhecer, E entender se você um quiser pouco ver melhor. esse com o Lucas, tá aqui em cima. Ah, o exatamente. professor Lucas de História. Tem uma muito observação desse filme que ele tem o livro dele. E a gente tá falando da história do Mandela. Eu li o livro. No livro, ele é muito mais... óbvio, né? Sempre o livro. O livro ele vai muito mais por dentro da história do Mandela do Sim. que no filme. No filme o Mandela fica meio passa lá, passa cá, mas no livro é muito bem detalhado também como o Mandela age nessa história toda. Mas não vamos perder mais tempo, Vamos porque lá. é um top 7, O grande um top campeão. 7. O grande campeão. É, Quem é? Deu empate. Não teve jeito, gente. São dois filmaços. Nós não sabemos decidir as coisas. O principal é São que dois assim, librianos, cara. são dois Cada um librianos, falou né? uma parada, entendeu? Então são não dois tem como, librianos, galera. cara. Desculpa. Não teve jeito. Ele não soube também botar aqui, bater na mesa e falar que é um é Aí outro. ficou os dois librianos aqui, a gente Mas é decidiu... aquele negócio. Vai ter também a lista de cada um daqui a pouquinho, né? Sim, no Vai final ter, a gente cara. coloca a nossa lista individual. E aí você comenta se você gostou mais da minha lista, da dele, ou... Ou algum porque filme você ficou gostou por mais da fora. minha, claro. Ou Não tem se algum problema filme nenhum ficou você falar por isso. fora. A gente é cult. É, sim. A gente é cult. Sim, são dois Então- filmes cults, um mais conhecido, um menos conhecido. Em primeiro A, Vocês se lembram da questão que levantamos no começo da semana? Se ainda era possível uma ditadura na Alemanha? A Onda. A Onda, galera, é um filme com certeza diferentão, assim, pelo menos eu acho. É um filme alemão, você não deve estar acostumado a ver um filme alemão. Mas é um filme que todo professor precisa ver, sim. Por quê, galera? A gente tá acostumado a ver, a gente falou aqui de alguns exemplos, filmes em que mostram um professor mudando a realidade positivamente dos seus alunos e como o poder de influência desse professor é importante nesse processo. No filme A Onda, a gente vê esse processo acontecendo novamente, mas de um jeito muito negativo, né? Deixa eu fazer aqui um breve sinopse da Esse filme história. tem cenas fantásticas. É um professor de história, não é de educação física, na Alemanha, e ele precisa lecionar sobre, né, como funcionou o sistema nazista e por que aconteceu. E ele é questionado pelos alunos, pô, por que a gente tem que dar isso todo ano? A gente já tá de saco cheio de aprender isso. Aí ele fala, pô, pra que não volte a acontecer, né? Aliás, é por isso que existem museus, Sim. e, enfim. E o aluno responde, pô, mas a gente sabe que é ruim, isso não vai voltar a acontecer. Aí ele fala, pô, então tá, então vou ensinar pra esses meus alunos como pode acontecer através de como o próprio Hitler, né, instituiu o partido nazista e como ele foi ganhando adeptos. Sim. A coisa foge do controle, enfim, é um sem trágico, mais spoiler. Eu acho que já deu é um filme vontade de drama, ver. Quem é. não viu, acho que já deu vontade de ver. O filme é pesado, cara. O filme é pesado, mas é um filme que faz pensar. Faz assim, pensar legal. no final. Pense E a nas suas importância do ações, professor, né? É, e Lembra- pensar nas suas ações, Acho tipo que assim, esse que é o X da questão, né? você, cara, é muito mais influenciador, se você é professor, do que qualquer não, mas assim, do que esses influenciadores digitais que estão por aí. Então, assim, pense nisso, qualquer ato que você fizer, você vai estar sendo observado, as crianças prestam muita atenção no que você fala, Que você de faz. verdade, do que você faz. Você tem redes sociais. Você Seja um exemplo. Reconheça a sua influenciador. responsabilidade também acima de tudo, cara. Exatamente. é um influenciador e um influencer. É, Hoje são os Influencer. dois. Né? exatamente. É um influenciador É isso. de Digital vida, ou mas não. Tá lá no meio Sim. digital também, E o segundo cara. filme? Ele tá-
Quando vocês pensam que sabem alguma coisa, precisam ver de outra maneira, ainda que pareça bobagem ou errado. Sociedade dos Poetas Mortos. Maravilhoso. Muito bom. Tem que estar. Também não é direto sobre educação física. É um filme que, poxa, esse não tá na educação física, né? Vamos lá. Primeira Faz. coisa. Faz. Olha só, gente. Dá o laptop e fala, faz. Vamos lá. Primeiro, você é professor de educação física. Eu sou profissional. Você é professor de educação física. Você usa didática pra tudo na sua vida. Você leva a educação física com você. E você é um professor. Valorize ser um professor de educação física. Mesmo que seja em academia, não precisa não ser em ambiente interessa. escolar. Didática é importante. Valoriza a palavra professor também. Eu gosto de falar profissional. Tudo bem, mas você usa didática de alguma forma. Esse filme, vamos lá. Por que eu acho que ele associa tão bem com a educação física? Ele ensina sobre a arte, sobre as emoções. O professor, né, o Robin Williams também, mais um atorzão aí. Ele Saudoso Robin Nossa. Williams. Ele ensina sobre literatura, que é uma matéria que a galera já não gosta muito, né, normalmente. Só que o jeito dele ensinar, a didática dele, ele quebra o protocolo da escola. Você vê que é uma escola super tradicional. Ele é criticado pelos outros professores, pela direção. Enfim, mas ele tenta quebrar um pouquinho, na cabeça daqueles alunos ali, os preconceitos que eles têm com eles mesmos, com as sensações, com os sentimentos deles. E a gente, quando vai falar sobre educação física, sobre esporte, o esporte é arte. O esporte, ele Pode ser cultura. Sim, a gente, quando a gente fala de futebol arte, é isso. Ele é movimento. Ele tem o espírito, também tem a sua alma também envolvida ali em tudo que você está fazendo, né? Então, até Sócrates iria falar o seguinte, que... Nossa, hoje eu tô trazendo Sócrates no programa. Mas o Sócrates tem tudo a ver com a educação física, por favor. Tudo a ver. Né? E uma das coisas que ele fala é o seguinte, muitas vezes a arte, ela tem mais valor do que a própria natureza, porque a arte leva a alma do artista. Então, o esporte nada mais é do que isso. E nesse filme, ele usa muito o esporte. Tem até uma cena muito legal no filme da Sociedade dos Poetas Mortos, que ele utiliza do futebol e da música para trazer à tona o sentimento dos alunos. E ele fala sobre o esporte no filme também. Ele fala sobre a importância do esporte, de você lidar com seus sentimentos da forma mais primitiva. É um filme que, cara, não vou também ficar falando muito mais. Tem que ver. Eu acho que vale lembrar nessa história toda que a importância do professor, e a gente já falou muito sobre isso aqui, é sair do rola-bola, né? Você, profissional de educação física, você pode criar diversas maneiras, diversos modos de atingir o interesse do seu aluno, né? Esse professor, para ensinar literatura, ele usou de métodos não convencionais e atingiu esses alunos, né? Um a um ali, ele foi buscando cada um deles. E você pode, né, não fazer igual, mas tentar fazer justamente diferente e tentar inventar novos meios, novos métodos de conquistar o seu aluno e fazer ele se apaixonar pela sua disciplina, pelo esporte, que isso possa levar ele a ter uma vida mais saudável, uma vida, né, de mais curiosidade, saber da importância para incentivar o aluno, de como é que ele pode buscar de maneira independente aquilo que ele mesmo gosta, né? E só para acrescentar, eu acho que a gente critica muito a romantização, né, da profissão aqui, do amar a profissão, do fazer por amor. A gente já falou muito sobre isso, mas nesse caso, eu acho que esse filme fala muito sobre como é diferencial você gostar do que você faz, assim. Você ir contra o tradicionalismo imposto numa instituição que já tá ali fazendo igual há tanto tempo, e você falar, não, cara, preciso fazer isso da melhor forma possível, preciso me entregar aqui. Isso é contagiante, o aluno tende a gostar quando você faz isso. Vamos lá, lembra de alguma disciplina que você teve um professor muito ruim? Já na hora. E depois, quando você teve um outro professor, você passou a gostar da disciplina? Mesma disciplina. Professores de educação física, você faz isso com seus alunos. Isso você consegue fazer com que o escola, aluno passe a gostar de atividade física, passe a gostar de jogar de algum esporte, porque você tá ali. E qual a importância 100%. de você gostar de uma atividade física hoje em dia? Total, olha o tamanho dessa importância. Você né? muda... O Brasil tá ficando cada vez mais sedentário. Falando de Brasil, o mundo tá ficando cada vez mais sedentário. A gente tá falando só de atividade física, né? Porque, assim, exatamente. E a gente tá trazendo aqui uma questão de um filme que tá falando sobre literatura pra educação física. E é um filme que fala muito sobre didática, e a didática é a arte de ensinar qualquer coisa a qualquer um. É isso. Exatamente. Bom, é isso. Essa é a lista oficial da Academia de Quinta. Lista Todo mundo assim, tem, drama, comédia, brasileiro, americano, alemão. Um detalhe, todos são história real. É? Todos são baseados em história real. Cisne Olha que Negro legal. também? Cisne Negro também. Cisne Negro. Deu mole, hein? Não é? Mas não é não?
Mas o Whiplash é. Bora a carinha do Pedro triste. Pô, não É, é? deu mole, deu Deprê? Pô, Ó, escorreguei. pra galera Eu não ficar sei, eu ciente não sei. agora. Pô, mas ó, aí... Acorda aqui, ô filhão. Ah, tô de olho, vai. Volta pra fala aí. vida. Tá. Olha pra aquela Deprimido. câmera ali, faz uma carinha feliz, faz uma pose, vou bater uma foto nossa. Nossa lista tá aqui, apareceu. E é A isso. lista de cada um, né? A nossa lista vai aparecer ali. E agora, galera, Qual lista você concorda mais? Bota aí. um abraço, deixa teu comentário aqui embaixo, bota a sua lista, Dá o like aí no dedão. diz pra gente o que você Fala qual você achou. viu, qual não viu. Se você gostou, a gente faz o parte 2 depois. Faz o A parte gente tem 3. que fazer o que você já deveria ter visto. Porque tem 2 aqui que, pô, Exato. 2, Ah, 3. não, pera aí. Enfim, comenta, compartilha. Um infantil também, aí cai bem, né? Infantil vai ser Eu legal. acho que em primeiro lugar Kung Fu tinha que Panda. estar... Kung Fu Panda não, a vida de inseto. Aquela formiguinha do caraca, maluco. Deixa o pro maluco próximo sai vídeo. sozinho. Ele vai lá brigar, Galera. depois ele volta super coach, formiga coach. Valeu, antes que ele se estresse mais. Um abraço, beijo. Até. Valeu. Foi mais uma Academia de Quinta. Valeu.